TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá tem 60% de ocupação de leitos de UTI. A cidade recebe pacientes de outros 7 municípios. Identificação biométrica deverá ser excluída das eleições municipais. E o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Estes são os destaques do Jornal Sintonia, que começa agora. Boa noite. A Polícia Civil prendeu no centro da cidade de Araxá um homem sob mandado de prisão preventiva expedida pela Justiça de Ibiá. Ele é investigado por participar de venda de carteira de habilitação falsa. Ele foi encaminhado para o presídio de Sacramento. Nesta semana foram entregues dezenas de cestas básicas e botijões de gás para as famílias que atuam nas associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Araxá. Os recursos da Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos foram enviados ao projeto Fundo de Apoio Emergencial Covid-19, no qual a Cáritas Arquidiocesana de Uberaba foi contemplada com o valor de R$ 9.947. As doações foram embarcadas no período da manhã, de onde estavam armazenadas, na paróquia São José, no bairro Luciano Lemos, e de lá distribuídas com a colaboração da Associação de Catadores Dona Beija. A entrega das 72 cestas, gás e leite foi feita para famílias de 4 associações e uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis que atuam em Araxá. Os beneficiados foram a Associação Matadouro 1, Matadouro 2, Reciclara, Foco Ambiental, Associação Dona Beija e Cooperare. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, optou por excluir a necessidade da identificação biométrica por meio de impressão digital nas eleições municipais deste ano, tendo em vista o risco de contágio por Covid-19. 2 fatores pesaram para excluir a biometria. Primeiro, o leitor de impressões digitais não pode ser higienizado com frequência, como a cada utilização. Também pesou o fato de que a identificação biométrica tende a causar filas maiores, favorecendo aglomerações, já que o processo é mais demorado do que a simples coleta de assinatura. A exclusão da biometria será incluída em resoluções para as eleições deste ano, que devem ser apreciadas pelo plenário no TSE a partir de agosto, após a volta do recesso judiciário. A Justiça Eleitoral iniciou o cadastramento biométrico em 2008 e já colheu as impressões digitais de mais de 119 mil eleitores, que estariam aptos a votar pelo novo sistema. O TSE planeja cadastrar todo o eleitorado de mais de 150 milhões de pessoas até 2022. O cadastramento biométrico é obrigatório. O eleitor que não comparecer ao cartório eleitoral para revisão cadastral pode ter o título cancelado e ficará inapto a votar, caso perca o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para cada município. Neste ano, porém, devido à pandemia, o TSE suspendeu o cancelamento de 2,5 milhões de documentos. Ainda em virtude da pandemia, o Congresso Nacional promulgou há 2 semanas uma emenda à Constituição que adiou o primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno também foi alterado de 25 de outubro para o dia 29 de novembro. No próximo bloco, a taxa de ocupação de leitos de UTI por Covid-19 na cidade. E ainda hoje, o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo.
E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. O auxílio emergencial de R$ 600 deve ser liberado para cerca de 1.500.000 pessoas nos próximos dias. Todas elas recorreram e passaram por nova análise da Dataprev, empresa responsável pelo processamento de dados para receber as 5 parcelas da ajuda paga pelo governo federal por causa da pandemia. Após essa etapa de validação do órgão gestor do programa, os dados serão atualizados no portal de consultas da empresa. O conjunto de informações engloba os pedidos realizados nos 3 últimos meses. Até 2 de julho, os registros da Dataprev indicam que aproximadamente 124 milhões de pessoas foram diretamente ou indiretamente beneficiadas pelo auxílio emergencial do governo federal. O número contabiliza os 65 milhões de cidadãos considerados elegíveis e os membros de suas famílias. Mais da metade foram consideradas aptas para receber a ajuda e outros 42 milhões não preencheram os requisitos. Até agora, segundo a Caixa, mais de 121 bilhões de reais foram pagos a mais de 65 milhões de beneficiários, inscritos por meio do Cadastro Único, do programa Bolsa Família ou pelo site e aplicativos do banco. O período de matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2020, começou hoje 16 e vai até o dia 21 de julho. Também até a próxima terça-feira, os candidatos que não foram convocados para nenhuma das 2 opções de cursos selecionadas poderão declarar interesse na lista de espera para ocupar as vagas remanescentes e assim retornar para o sistema. Para a lista de espera serão adotados os mesmos critérios anteriores de classificação da primeira chamada. O resultado será no dia 24 de julho. A segunda edição do SISU recebeu mais de 814 mil inscritos. A cidade de Araxá, que atende outros 7 municípios, teve recorde de ocupação de leitos de UTI com pacientes diagnosticados com coronavírus. Na atualização desta quinta-feira, a utilização oscilou no decorrer destes 16 dias de julho. Acompanhe os detalhes com a repórter Janaína Silva. No primeiro dia do mês, o percentual era de 33,33% na UTI e 9,46% de enfermaria. Na sexta-feira seguinte, 40%, com 6 pacientes na unidade de tratamento intensivo. A ocupação oscilou nesse percentual até o dia 8 de julho, quando chegou a 53,33%, aumento de pouco mais de 13% em 24 horas, com detalhamento da cidade e dos pacientes. 3 de Santa Juliana, 2 de Araxá, 2 de Ibiá e 1 de Perdizes. Queda acentuada por 5 dias. 5 leitos ocupados com pessoas em recuperação dos municípios de Araxá, Ibiá, Perdizes e Santa Juliana. No mesmo dia 13, teve um aumento na enfermaria de 4,05%. Na terça-feira, 14 de julho, nova elevação de pouco mais de 13%. 8 pacientes das mesmas cidades. Taxa de ocupação com 16 pessoas
dos 89 disponibilizados exclusivamente para aqueles diagnosticados com a Covid-19. Os percentuais foram mantidos no dia seguinte. Os casos sobre internações detalhados no Boletim Oficial de Araxá estão contabilizados no total de casos suspeitos investigados. Daqui a pouco, a coletiva do Governo de Estado e o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, divulgou hoje a situação das macro-regiões que aderiram ao projeto Minas Consciente. Atingimos hoje a marca de 200 municípios aderidos ao plano. E com essa marca, o Minas Consciente atinge 4,5 milhões de habitantes, 4,5 milhões de mineiros estando aí sendo impactados positivamente pelo plano Minas Consciente. As regiões em destaque que mais têm municípios aderidos, começando aqui pela região sudeste, que conta com municípios como Juiz de Fora, Muriaé, Além Paraíba, Leopoldina, Visconde do Rio Branco. A região centro-sul, com 39 municípios, congregando aí Barbacena, Carandaí, Conselheiro Lafayette, Ouro Branco. Região centro, com 26 municípios, houve um aumento. Betim, inclusive, entrou ontem no plano e congrega aí Sete Lagoas, Ouro Preto, Curvelo. E a noroeste, com Patos de Minas, Presidente Olegário, Lagoa Formosa e Vazante. Decisões que foram tomadas ontem pelo Conselho Deliberativo da Covid-19. As decisões de ontem foram: as macro-regiões norte e sul avançam para a onda amarela. A macro-região noroeste e sudeste avançam para a onda branca. Então, houve avanços de onda nessas macro-regiões, uma vez que os seus dados epidemiológicos, estatísticos, sanitários permitiram. Houve o enquadramento na disponibilidade de leitos e na taxa de transmissão do vírus. Portanto, com base no laudo da Secretaria de Saúde, essas macro-regiões puderam avançar nas respectivas ondas. O balanço final das ondas, então. Na onda verde, centro, Jequitinhonha, leste, nordeste, oeste, Triângulo Norte, Triângulo Sul e Vale do Aço. Na onda branca, centro-sul, leste do sul, noroeste e sudeste. E na amarela, norte e sul. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. As máscaras tamparam as nossas faces, os nossos lábios, o nosso sorriso. Até caminhar já não é tão prazeroso. O vírus insiste em esconder até boa parte da nossa alegria. Isso mesmo, minha gente. Não bastasse a economia bagunçada, o medo do desemprego esparramado, a falta de saúde aterrissando nas UTIs, agora a Covid-19 impõe as máscaras. Tudo ficando menos colorido.
comer e beber só em lugares e horários estratégicos. Ou seja, menos brilho, menos prazer, menos comemoração. Até namorar perdeu parte do seu encanto. Verdade, verdade, verdade. Quando tudo isso vai acabar? Até os políticos vão ter que se virar para pedir votos. O distanciamento social está decretado e os tradicionais apertos de mãos, abraços, estão vetados. Enfim, o coronavírus é o grande vilão de 2020. Mas haverá um herói? Sim, os nossos olhos, minha gente. A eles foi conferida a missão de focar a beleza e não deixar a alegria acabar. Não pode acabar. Com máscara ou sem máscara, o amor não pode sair de moda. Então, vale frisar. Valorize os nossos heróis, os nossos olhos e capriche naquilo que agora nós temos de melhor. O nosso olhar. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com Café Sintonia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Educação. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Quem foi o traidor da Inconfidência Mineira? Letra A, Joaquim José da Silva Xavier. Letra B, Joaquim Silvério dos Reis. Letra C, Francisco Antônio de Oliveira Lopes. A resposta correta é a letra B. Joaquim Silvério dos Reis escreveu uma carta de delação em 11 de abril de 1789 ao governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, alertando as autoridades coloniais para a existência do movimento, tornando-se o principal delator da Inconfidência Mineira. Café Sintonia. Educação. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.